Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? Meu nome é Franco Mazieiro e aqui nesse canal cada vez mais temos conversado sobre como transformar sua carreira jurídica, elaborando, revisando ou analisando contratos. E o tópico principal de hoje é o contrato social. É isso mesmo, contrato social. Você já pensou no mercado que é trabalhar com contrato social, ver a quantidade de empresas que há, de sociedades que há e que necessitam realmente de contrato social? Não são poucas, concordam? E também não há pouca gente trabalhando nesse ramo, ou elaborando, ou mesmo revisando o contrato social. Não são poucas as pessoas que trabalham nessa forma. Mas muitos simplesmente pegam aquele padrão tradicional da junta comercial e registram lá na junta, ou pegam aquele padrãozão e usam lá no cartório de registro de pessoas jurídicas. E não percebem que, quando se faz isso, perde uma oportunidade maravilhosa de fazer um trabalho muito bom para os sócios e também para você mesmo, colocando dinheiro no bolso, efetivamente, elaborando um contrato social bem feito, um contrato social que realmente fuja do padrãozão, um contrato social que não seja aquele contrato social de modelinho pronto. Aliás, uma coisa que eu sempre tento aqui é te incentivar a não utilizar modelinho pronto. Então, quando a gente pensa em contrato social, e eu vou tentar trazer aqui para você enxergar de maneira mais clara a oportunidade que é trabalhar com contrato social. Imagine a quantidade de negócios que existem próximos a você. Imagina a quantidade de padaria, de farmácia de pequeno porte, de pequenas construtoras, aquelas equipes isoladas que estão começando a montar algum negócio, pequenas transportadoras. E aí você consegue pensar em várias outras coisas. Pequenos, até mesmo o escritório de advocacia, ou alguma empresa familiar que também está se desenvolvendo. Negócios, negócios e negócios, e são por toda parte. De forma geral, contadores e advogados fazem contrato social de uma sociedade. Na maioria das vezes, assim, quase que a totalidade das vezes, o que eu vejo é o profissional pegando o modelinho da junta comercial e registrando ali para constituir uma determinada pessoa jurídica. Utilizar esse modelinho de junta comercial, de cartório, eu não sugiro de forma nenhuma. E aí você já tem um potencial incrível de tentar conversar com seu cliente, de negociar com seu cliente, exatamente para poder tentar fugir um pouco do padrão e mostrar para ele que o serviço em uma elaboração de um contrato social bem feito é necessário para o negócio dele. E aí, obviamente, pode aumentar imensamente o valor da sua remuneração. Eu entendo plenamente quando as pessoas falam, eu vou usar o modelo da junta comercial. Tem algumas vantagens. Primeiro, efetivamente reduz o custo para o cliente e também dá maior celeridade, porque, infelizmente, quando há uma mudança naquele padrãozão, pode ser que o registro não seja tão rápido quanto, de forma geral, deveria ser. Mas, vamos lá, vamos nos colocar lá no lugar da junta comercial, mesmo no cartório de registro de pessoas jurídicas, tá? Quando há um registro de um padrãozão, ele bate o olho, puf, tá ok, bola para frente. Você tem um modelo fora do padrão, o que ele precisa fazer? E aí, modelo fora do padrão é meio esquisito, né? Você tem um contrato fora do padrãozão, ele vai precisar ler, e qualquer coisa que ele entender que tem uma divergência, barra. E, infelizmente, muitas das vezes, a verificação de pendências, ela não se dá integral, ela se dá por etapas. A verificação de pendências, ela começa, identifica um erro lá em cima, opa, puf, devolve e corrige. Aí volta lá, corrige e a verificação recomeça. Você tem uma logo abaixo, manda de novo e para. Não é uma verificação que vai de cabo a rabo, o que facilitaria muito tempo. Isso em via de regra, tá? No normal, no que eu tenho habitualidade de trabalhar. Então, vamos imaginar que tem essas duas vantagens. Tem a celeridade e tem o custo, porque não vai ter trabalho para poder fazer aquela verificação. Por outro lado, o modelo padrão de junta comercial de cartório de registro de pessoas jurídicas, ele não atende a praticamente nenhuma das relações reais daqueles sócios. É isso mesmo.
A maior parte das sociedades ela tem características próprias que elas não são retratadas dentro do contrato social. Por isso que é tão importante fazer um contrato social que fuja do padrão e que atenda à realidade das partes. Só que para fugir do padrão e atender à realidade das partes, você vai ter que dedicar horas. E horas refletem em trabalho. Se refletem em trabalho, refletem em remuneração. Então você vai ser remunerado por elaborar um contrato social fora do padrão, mas que atenda às condições daquelas pessoas que negociaram. Deixa eu fazer uma lembrança para vocês que toda a sociedade, e isso é muito importante, tá? Toda a sociedade, ela tem uma natureza de constituição de contrato. Toda a sociedade tem uma natureza de constituição de contrato. Franco, você está falando uma bobagem danada, porque a sociedade anônima é estatutária. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto a sociedade anônima, quanto a sociedade limitada, quanto a sociedade em nome coletivo, quanto a sociedade em comandita simples, quanto a sociedade em comandita por ações, que hoje nem usa nenhuma dessas duas em comandita, quanto a sociedade em conta de participação, ou mesmo a sociedade simples, todas elas nascem como uma manifestação de vontade dos sócios. Os sócios têm um interesse de constituir aquela sociedade. E exatamente por esse interesse que eles têm de constituir essa sociedade, é que fala-se nessa natureza contratual. Então, há um interesse de todos em constituir aquela sociedade, em informar aquela sociedade. Por isso, contratual. Depois que esses sócios apertam as mãos, você fica com 30%, eu fico com 20%, fulano fica com a diferença, a gente vai montar uma sociedade limitada, a gente vai trabalhar com venda de água de coco, a gente vai montar um sacolão, a gente vai montar uma escola de inglês. Olha a quantidade de oportunidades que você está tendo aqui, hein? A gente vai montar algum outro negócio qualquer, vai montar uma transportadora, uma distribuidora, qualquer outra coisa que vocês pensarem. Qualquer outra coisa que vocês pensarem. Depois que há essa definição, qual que é o passo subsequente? Agora que a gente já tem essa sociedade, a gente vai formalizar essa sociedade. E a gente vai formalizar essa sociedade através de um ato constitutivo. Aí esse ato constitutivo pode ser um estatuto social ou um contrato social. E aí ela será uma sociedade anônima estatutária e uma sociedade limitada contratual. Então, a vontade de se constituir aquela sociedade, ela é anterior à formalização da sociedade. E a formalização da sociedade se dá com o registro do ato constitutivo, dei uma gaguejada aqui, mas é isso, ela se dá com a inscrição do ato constitutivo ou na junta comercial ou no cartório de registro de pessoas jurídicas. Quando que vai ser na junta e quando que vai ser no cartório? Vai ser na junta se for uma sociedade anônima ou se for uma sociedade empresária, de todos os estilos. A gente poderia inverter também. Todas as sociedades empresárias vão se registrar na junta comercial e todas as sociedades anônimas vão se registrar na junta comercial. As sociedades limitadas e outras que não forem sociedades empresárias vão se registrar no cartório de registro de pessoas jurídicas. Geralmente, na maior parte dos cartórios de registro de pessoas jurídicas e na junta comercial, e aí não é geralmente, isso é uma ocorrência, tem aquele modelo padrão. Esse modelo padrão, ele é feito, não é para atender os interesses dos sócios, de forma nenhuma, não atende interesse de sócio, nenhum. E essa já é a sua grande pegada para poder atrair clientes para trabalhar com contratos sociais, porque é uma realidade. A realidade do contrato padrão, do contrato modelo de junta comercial, é uma realidade que atende o cartório ou a junta, que ele tem aquelas cláusulas, aqueles modelos, aquelas informações que muitas vezes não servem às partes envolvidas. Aquela manifestação de vontade prévia que eu acabei de comentar com vocês não funciona para eles. Então, olha só, imagina uma situação de dois sócios que querem constituir uma sociedade que é uma transportadora. Se eles forem lá e pegarem o modelo da junta comercial e registrarem, não haverá resolução de alguns problemas, como e como que a gente vai fazer as deliberações aqui? Como que vai funcionar os votos nossos?
Como que haverá distribuição de lucro? Como que a nossa distribuição de lucro será dada? Não, mas isso daí não é um problema. Claro que é. É um problema porque pode ser que um tenha entrado com caminhão, o outro tenha entrado com dinheiro, um tenha entrado com alguma coisa e o outro com outra coisa, e eles precisam definir a estrutura real deles. E essa é a pegada que você tem para conversar com o teu cliente e mostrar para o teu cliente que é importante eles terem um contrato social que atenda aos interesses deles. Eu citei alguns exemplos, mas tem vários exemplos. E se alguém quiser sair? Como que vai ser feita a negociação? E se alguém quiser sair e a outra pessoa não quiser vender? E se um dos dois falecer? E se forem três? E se quando falecer, os herdeiros não quiserem entrar ou quiserem entrar e não puderem entrar? E se não houver dinheiro para poder pagar a saída de sócio? E se algum dos sócios fizer alguma bobagem na administração, como que será possível a exclusão? Veja, são vários pontos que precisam ser definidos. E é por isso que é extremamente importante, levando isso em consideração, levando que as sociedades têm uma natureza de constituição contratual, que se sente com os sócios e converse com os sócios. Qual que é a sua ideia com essa sociedade? O que você espera dela? O que você espera se você não estiver aqui? O que você espera do seu sócio? O que você espera se seu sócio não estiver aqui? Vocês esperam que essa empresa cresça ou vocês pretendem que ela permaneça só nesse patamar? Quanto vocês vão investir? Vocês vão investir em bem ou vocês vão investir em dinheiro? Vocês vão investir, vão registrar algum tipo de marca? Como que vocês vão fazer isso? Qual o faturamento esperado de vocês para o primeiro, segundo, terceiro ano? Principalmente primeiro e segundo. Qual o objeto social de vocês? Vocês vão participar de licitação pública ou vocês não vão participar de licitação pública? Vocês vão participar de algum tipo de atividade que envolva governo ou vocês não vão participar de atividade que envolva governo? E por que é importante saber o desejo dos sócios? Para você escrever as cláusulas de acordo com o interesse dos sócios. E, meu caro, minha cara, qual que é o melhor momento de se escrever um contrato social? É antes da atividade, antes da sociedade se iniciar na prática. É logo depois que as pessoas tiverem apertado as mãos. É quando elas ainda estiverem no romance, quando estiverem na conquista, no namoro. Depois que o negócio PTK, depois que o negócio virar briga, aí, meu caro, minha cara, nada resolve. Depois que o negócio tiver algum tipo de atrito lá embaixo, ou na execução, se não tiver mais o contrato escrito, se não tiver o contrato social que define os parâmetros, ou se tiver um modelinho de junta comercial, ferra tudo. Franco, como é que você sabe que ferra tudo? Porque eu já atuei, e já atuei muito em brigas societárias, de sociedades pequenas e sociedades grandes, que utilizavam modelinhos padrões. Porque às vezes até as grandes, não as gigantes, né? Mas tem algumas muito grandes que faturam aí na casa de dezenas de milhões de reais que tem um modelo padrão. É isso mesmo. Tem as que faturam pouco, essas nem se falam, porque qual que é a lógica de todo negócio que está começando? É registrar da forma mais barata possível para poder gastar o mínimo possível e depois fazer o negócio acompanhar. E depois fazer o negócio se desenvolver. E depois que o negócio se desenvolver, quem sabe se faça o registro. Só que o problema disso é que às vezes o negócio começa e dá uma briga logo depois. E aí? E o que muita gente esquece, é que as brigas, elas acontecem, as brigas societárias, eu posso falar isso de carteirinha, porque eu já vi muitas, já participei de muitas, elas acontecem por excesso de dinheiro e acontecem também por falta de dinheiro. Então, se uma sociedade começa errado, dá errado, e ela utiliza um modelo padrão, me diz você, como que as partes vão conseguir se sair bem de um negócio desse?
Como que as partes vão conseguir efetivamente melhorar ou evitar que saiam completamente brigadas se o contrato delas é um padrãozão? Isso não vai acontecer. Vai sair na porrada. Então, olha já a quantidade de argumentos que você tem para poder conversar com um sócio, com seu colega, que é dono de algum negócio, para poder justificar a ele que é importante que, se ele ainda não tem um contrato social feito para a atividade dele, para a sociedade dele, que ele adeque. E ele adeque com você, obviamente, que é um advogado, que é uma advogada, que sabe mexer com contrato social, que sabe elaborar contrato social. E você ainda pode falar com ele várias outras vantagens. Se você tiver um contrato social bem feito, isso vai facilitar até mesmo, além, obviamente, de um balanço, de vários outros fatores, financiamento bancário, se necessário for. Vai permitir de maneira mais fácil que, se o seu negócio for muito promissor, que você tenha alguém interessado em comprar. Vai te permitir, vai permitir a ele, né, ao cliente, se ele tiver um contrato social que transpareça uma empresa de um porte, às vezes até maior do que realmente é, que obtenha melhores negociações com outras empresas, porque vão imaginar ou vão ver, ao verificar um contrato social bem feito, que a atividade é grande, que a empresa é séria, é sólida. E quantas vezes eu, já liberando crédito, já peguei aqueles contratos sociais horríveis e ficava na dúvida do porte da empresa. E quantas vezes eu já peguei contratos sociais bem feitos e imaginei que ali por detrás tinha empresa de médio ou de grande porte que realmente faria jus. É o único critério, Franco? Claro que não. Mas pode ser utilizado sim. Gente, é a mesma coisa que você está andando na rua e você vê dois modelos de carros iguais. Se você vê um modelo de carro todo esculhambado, todo básico, todo sujo, todo arranhado, todo quebrado, você vai olhar, ixi, esse cara talvez não seja o cara com o qual eu queira negociar. Por outro lado, se você vê um carro polido, com pretinho no pneu, todo limpinho, a sua visão muda. Então, o contrato social, ele pode ter essa característica também. Ele deve servir só para isso? Claro que não. Ele deve servir para todos os fins jurídicos para os quais ele é feito. Mas ele pode servir para esse fim? Pode. E pode mesmo, e deve servir para isso. Franco, quando que você avaliava muito contrato? Quando eu trabalhava numa empresa alimentícia, que eu era do departamento jurídico e que eu era responsável por revisar todos os contratos dessa empresa. Todos os contratos dessa empresa passavam por mim. Alguns eu validava, alguns eu recusava. Eu não estou falando só de contrato social, era o contrato de fornecimento, contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviços, todos os contratos passavam por mim, e uma das minhas exigências era o contrato social daquele com o qual nós estávamos negociando. E eu verificava muito contrato social. E depois disso, eu elaborei muito contrato social. E depois disso, eu revisitei muitos contratos sociais, eu analisei, modifiquei, sugeri muitas modificações. Contrato social é um assunto extremamente sério e que é pouco valorizado. Pouco valorizado porque as pessoas não conseguem ter a pega eficiente. Mostrar para o cliente a importância de se ter um contrato que fuja do padrão. E ao se mostrar à pessoa, ao empresário, ao empreendedor, que é importante ele ter um contrato que fuja ao parâmetro normal e que atenda às características dele, você dá um pulo, você dá um salto e consegue, sem dúvida nenhuma, ter algum tipo de negociação mais eficiente e mostrar valor de um contrato social individualizado, um contrato social diferente. Porque se você não mostrar uma necessidade dessa, uma possibilidade dessa, talvez mais cedo ou mais tarde, o seu cliente volte até você porque ele teve algum problema com o sócio. Problemas de sociedade, gente, são muito sérios. Deixa eu dar um exemplo, tá? Imagina uma sociedade que tem um contrato social padrão, de junta comercial, e que essa sociedade começa com um capital social de R$5.000, por exemplo, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, cresce num determinado porte, e chega um determinado momento que os sócios brigam. Os sócios não aguentam mais se ver, e um deles tem que sair. Como que vai ser essa saída?
Quanto que um vai pagar para o outro? Geralmente, pessoal, não se chega a um valor equilibrado. Uma pessoa acha que não deve pagar aquele valor para o outro acha que deve receber mais. Então, nunca tem um parâmetro muito equitativo de valor, nunca tem muita celeridade. Um começa a desconfiar do outro. E isso eu estou falando quando tem 2 sócios, podem ter 3, 4, 5, quantos forem. E a briga começa. Eventualmente, um dos dois procura um advogado, que esse advogado é mais litigioso, e aí já começa a colocar um tanto de pulga atrás da orelha do outro cara. E a empresa, que era grande, começa a cair. Por que começa a cair? Porque a equipe saca, a equipe sente, a equipe percebe, e a equipe começa a mandar currículo para outros lugares, diminui o ritmo de trabalho e vai ficando uma situação cada vez pior. Isso é impressionante. Então, o que acontece de forma geral é uma perda de valor enorme. É uma perda de valor incrível, que certamente se ele tivesse gasto lá atrás, ou mesmo depois que ele já tivesse se desenvolvido, 2, 3, 4, 5, 6 mil reais para poder elaborar um contrato social bem feito, eles não iriam perder um valor desse depois. Contrato social bem feito é uma economia enorme de tempo e dinheiro. E, sinceramente, quando você pensa numa empresa que fatura 100 mil por mês, pouco, 100 mil por mês, e começa a ter briga de sócios, e por causa dessa briga de sócios, começa a perder faturamento na ordem de 10, 15 mil reais por mês, vocês concordam comigo que um contrato de 6 mil reais para poder fazer, honorários de 6 mil reais para poder fazer, fica barato? Então, se você consegue fazer uma demonstração dessa, de quantos sócios podem perder dinheiro se eles não tiverem um contrato social bem feito, é um mercado. Mas, Franco, 6 mil reais, eu estou dando exemplo, pode ser 3, pode ser menos, pode ser mais. Respeite o tempo de trabalho que você terá para poder elaborar um contrato social. E o que você precisa se preocupar para poder elaborar um contrato social bem feito? As principais cláusulas que chamam a atenção em um contrato social bem feito são as cláusulas de administração, distribuição de lucros e saída da sociedade. São as cláusulas que mais dão problema. Essas cláusulas, a de administração, ela costuma dar problema por causa de, muitas vezes, falta de definição de competências das pessoas envolvidas. De forma geral, os sócios querem ter ampla competência para poder gerir o negócio como um todo, ou em conjunto. Só que eles esquecem que muitas vezes eles têm competências diferentes entre eles. Às vezes um sócio é um excelente administrador e o outro sócio é um excelente comercial. Então, por que não dividir as atividades ao invés de deixar tudo para todos? No modelo padrão, você não tem essa divisão. No modelo específico para as partes, você consegue fazer essa divisão e de uma maneira absolutamente tranquila, absolutamente regular. Outra cláusula, e aí eu estou só dando exemplo, tá? Às vezes limite. Às vezes os sócios podem gastar, os administradores podem gastar até X individualmente. Acima de X vão precisar da conversa de outros sócios. Então, de outros administradores ou dos outros sócios. Então, é importante você pensar muito bem na cláusula de administração. Mas também é muito importante você pensar não só na cláusula de administração, como cláusula de distribuição de lucros. Na sociedade limitada, acredito que você já saiba, é possível a distribuição desproporcional de lucros. E quando você tem uma distribuição desproporcional de lucros, você consegue resolver alguns problemas da realidade, como, por exemplo, alguém que entrou com mais dinheiro que outro e registrou uma questão diferente na prática. Porque, vamos lá, não raras vezes você vai receber um contrato social ou alguém que te fale uma situação como a seguinte: doutora, eu fui contratado eu e o meu sócio fizemos uma sociedade, nós constituímos uma sociedade, só que eu coloquei a grana toda e ele entrou só com o serviço. E a gente registrou como se nós dois tivéssemos entrado com tudo e hoje a gente tem uma distribuição de 50-50. Ora, se você tem um contrato social
que tenha uma regulação específica para esse tipo de situação e tem um acordo de cotistas que regule isso, por exemplo, um contrato social que permita a distribuição desproporcional de lucros e um acordo de cotistas que regule como isso acontecerá, você mata esse problema. E você faz com que os dois tenham segurança de participar daquela sociedade. Então, com simples ajustes, você consegue dar um toque mais personalizado para aquele contrato social e consegue fazer com que os sócios tenham mais segurança na sua atuação, no seu dia a dia. E a última cláusula extremamente importante, que gera muita discussão também, são essas três, aqui eu estou focando nesses 3 itens, que é a cláusula de saída de sócios. Aqui eu estou me referindo da cláusula de saída de sócios. Eu estou me referindo à cláusula que permite a exclusão do sócio minoritário, é um dos pontos, que é o artigo 1085 do Código Civil. Eu estou me referindo ao falecimento de algum dos sócios, que é algo extremamente importante, quer dizer, os herdeiros vão entrar ou não? Se eles não entrarem, nós liquidaremos? Se a gente liquidar, qual que vai ser o montante a ser apurado? Como vai ser apurado? E mais que isso, como vai ser pago? Ah, Franco, isso é importante? Vamos pensar numa situação, vamos pensar numa padaria, ou numa farmácia, ou numa loja de aluguel de materiais para festas, que tem ali o seu faturamento de 100 mil reais e que tem um patrimônio mais ou menos de 500 mil. Imagina se um dos sócios que tem 20%, só 20%, saia da sociedade, faleça e tenha que se liquidar, ou que essa pessoa que tenha 20%, ela, por alguma outra razão, ela tenha que sair. 20% para uma empresa dessa é uma paulada. Isso acaba com o fluxo de caixa. Às vezes quebra a empresa. Então, é exatamente por isso que precisa se preocupar com esse item. Como pagar? Coloca o parcelamento, às vezes. Coloca, talvez, uns juros para poder pagar aquilo parcelado de uma forma eficiente, que não sobrecarregue tanto a própria pessoa jurídica. No caso de exclusão de sócio, como que vai funcionar a exclusão de sócio? A reunião vai ser conduzida quando? Obviamente, eu estou me referindo na exclusão de sócio quando houver mais de 2 sócios, tá? 3 ou mais. Como que vai ser conduzida a reunião? Quais são os atos com critérios objetivos que são considerados atos de alta gravidade? Quais são os atos a partir de critérios objetivos que devem ser caracterizados como aqueles que podem levar à crise financeira da sociedade? Seguindo lá o 1085. E se um dos sócios quiser sair da sociedade porque ele simplesmente se cansou, não quer mais, quer exercer o direito de retirada, como que vai ser? E se o outro sócio quiser comprar, como que vai ser a apuração? Vai ser negociação comercial? Legal, mas isso às vezes pode estar num acordo de cotistas, que é um serviço a mais que você pode oferecer para o teu cliente. E um serviço sério. Você não vai oferecer, vamos fazer um acordo de cotistas simplesmente para aumentar o faturamento. Não, você vai oferecer a elaboração de um acordo de cotistas, porque acordo de cotistas resolve muitos problemas. Ah, Franco, tem muita discussão sobre acordo de cotistas. Faça. Manifestação de vontade das partes, faça. E você consegue regular muitas coisas que no acordo de cotistas você vai ter ali só algumas informações que ninguém terá conhecimento. Você vai colocar no acordo de cotistas informações que não irão a público. No público, você vai deixar as informações que são as informações públicas. Mas então aqui a gente viu que a gente precisa se preocupar com a cláusula de administração, que a gente precisa se preocupar com a cláusula de distribuição de lucros e que a gente precisa se preocupar também com a cláusula de saída de sócios. Se houver saída, como que vai ser a apuração dos haveres? Como que vai ser o pagamento? Qual que é a data base? Vai ser a data da notificação? Vai ser a data efetiva da saída? Isso tudo são critérios que você pode e deve deixar expresso no contrato social. E olha, tá vendo só como que alguns pontos já podem facilitar a sua demonstração ao cliente de que a elaboração de um contrato social é algo importante? Eu falei só 3 itens aqui.
Se vocês que estão nos acompanhando aqui, porque a gente já está chegando no encerramento do nosso bate-papo de hoje, se você acha que tem outros assuntos que a gente possa abordar em relação a isso, por exemplo, fazer um bate-papo aqui exclusivo sobre acordo de cotistas ou outros pontos do contrato social, manifesta aí que eu já vou programar minha agenda para poder fazer novos encontros desses, trazendo outros assuntos nesse sentido. Pessoal, de novo, trouxe aqui para você que é advogado, você que é advogada, como e que você pode fazer a demonstração para o seu cliente que utilizar o contrato padrão de junta comercial não é eficiente para ele, e como que você pode, sim, aumentar o seu faturamento ou o faturamento do seu escritório atuando com contratos sociais. Então, abra seus olhos para isso, abra o radar para isso. Quando você perceber algum cliente que tenha esse potencial, não tenha medo de conversar sobre um assunto tão importante como esse. Muito obrigado por sua participação aqui, muito obrigado por seu acompanhamento, muito obrigado por ter assistido esse bate-papo de hoje sobre contratos. Não se esqueça, aqui no canal Mais Direito tem esse encontro que eu estou fazendo com muita frequência para te ajudar a transformar sua carreira jurídica na elaboração, revisão e análise de contratos. Então, Rayane, se inscreve no canal, obrigado pela manifestação, eu vou fazer sim um outro encontro com todos vocês a respeito de acordo de cotistas. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.